Salve, salve, gente boa! E aí, como é que você tá? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Se você não está inscrito ainda, clica para se inscrever aqui no canal, já aciona o sininho, não perde nem tempo no vídeo e assim você já fica ali com a sua inscrição garantida sem interromper, porque todo dia, às 6 da manhã, a gente está colocando aqui um estudo a respeito da palavra e a gente está colocando a reflexão que eu tenho certeza que está sendo bênção para você que está acompanhando. E por favor, querido, ao final, compartilhe, deixe aí o seu gostei, deixe comentários também, é muito importante para a gente saber a sua opinião, o que você gostaria, até mesmo se ficou ainda alguma dúvida, pode deixar também o comentário aí no final. Tá legal? E conto contigo para compartilhar, né? Vamos espalhar a palavra, tenho certeza que pode ajudar outras pessoas, esses vídeos podem ser úteis na hora de fazer o TSD, na hora de fazer o seu devocional diário, na hora de você fazer um discipulado, até mesmo um discipulado em grupo, juntar pessoas para estar estudando sistematicamente, pegar um livro inteiro da Bíblia e poder estar estudando. A gente já está chegando ao final da carta de Paulo aos Efésios e o texto desse vídeo é o capítulo 4, versículo 11. Diz assim: e ele mesmo concedeu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e mestres. Queridos, eu não vou entrar muito no detalhe de toda a sistemática dos dons, porque a gente tem uns vídeos, e aí eu recomendo a você dar uma passeada aí no meu canal, que a gente tem uns vídeos específicos onde a gente detalha a respeito dos dons. São assuntos longos, que requerem um pouco mais de cuidado, então eu não vou entrar nos pormenores, tá? A respeito dos dons aqui, porque a gente tem vídeo já bem explicativo no canal, já falando sobre os dons. Eu quero trazer para os irmãos aqui que é importante a gente entender que a gente está falando, o que a gente falou no versículo anterior, para a gente entender o contexto. Nos versículos anteriores, a gente está falando, vamos botar ali a partir do versículo 8, pelo menos. Todo o capítulo 4 é importante, porque Paulo está falando ali dele como prisioneiro e da unidade do Espírito Santo. E dentro dessa unidade, aí, a partir do versículo 8, Paulo está falando que Jesus levou cativo o cativeiro, que Jesus subiu, E aí depois ele vai falar, quem é aquele que subiu, senão o que primeiro desceu, Então a gente está falando de uma obra de Jesus Cristo. A gente está falando de algo que Jesus fez e que está deixando ali para a sua igreja ao longo da história, de uma obra que Jesus fez e que vai servir para igrejas num sentido futuro, Então Paulo está falando aqui do plano de Deus para a igreja. Paulo está falando aqui, essa é uma carta eclesiástica, então Paulo está falando aqui da obra da igreja de Cristo ao longo da história, não só naquela época de Paulo, mas pelo que viria depois também. Então estão entendendo? Então a visão de Paulo aqui não é uma visão temporal, é uma visão atemporal. Paulo está trazendo aqui a visão da igreja ao longo dos tempos, que Cristo fez isso, Cristo fez esse sacrifício, não só por aquele grupo, que a gente não pode limitar a dizer que Paulo está falando isso e era para aquele grupo específico de Éfeso. Não, isso serve para nós hoje também e vai servir enquanto a igreja estiver na terra, enquanto Jesus Cristo não tiver buscado a sua igreja. E aí dentro desse contexto, dentro dessa visão, entra o versículo 11, que a gente não pode confundir com o que Paulo está falando no capítulo 12 de Romanos, por exemplo, nos capítulos de 12 a 14 de Coríntios. Paulo aqui, ele está trazendo pessoas dotadas, Paulo está trazendo aqui exemplos de pessoas que têm dons, mas Paulo não está falando especificamente do derramar de dons, ou de conceder os dons. Paulo está falando das pessoas dotadas. Paulo está falando de um grupo de pessoas que o Senhor Jesus, dentro dessa sua obra da igreja, dentro dessa sua obra, dessa visão de igreja que Jesus tinha, o que ele fez? Ele está preparando o terreno. Vamos dizer assim, é como se fosse uma empresa e Paulo está dizendo assim, olha, Jesus estabeleceu e ele quer essa empresa crescendo e ele está estabelecendo funcionários que são básicos, funcionários que são fundamentais para fazer essa empresa se desenvolver. E aí Paulo se relaciona aqui 5 pessoas ou 4,
porque aí a gente tem a questão do pastores e mestres aí, que no original não dá para entender exatamente se são duas coisas distintas. Eu vou entender que sim, eu entendo que sim, mas também abre uma possibilidade para que seja pastores mestres, tá? Porque o sentido traz isso também, e que também não altera muita coisa, né? Você pode ter uma mesma pessoa que seja pastor e mestre, mas também você pode ter pessoas que podem ser apenas mestres, sabe? Apenas ensinar, mas não tem muito dom de pastorear, que é o dom de cuidar. Então Paulo está falando aqui sobre pessoas dotadas, pessoas capazes, pessoas que vão levar a igreja. Então toda igreja, na realidade, para ela começar a surgir, para ela começar a brotar, esses são os ingredientes básicos. E aí, se você olhar lá o estudo dos dons, você vai perceber que nos dons a gente está falando, né, que existem outros tipos de dons que a igreja precisa, e toda igreja precisa. Ela não pode se desenvolver e crescer somente com esses dons aqui. Isso aqui é o fundamental, é para a igreja surgir, é para a igreja começar, é para a igreja se desenvolver. Então, apóstolos. Os apóstolos têm nos dons lá, a gente fala um pouco mais sobre isso. Há aqueles que acreditavam que eram realmente somente aqueles que tinham visto o Senhor Jesus, mas Paulo mesmo, ele viu Jesus já depois de ressurreto, né? Paulo não acompanhou Jesus em vida, né? A história da vida de Paulo começa já no livro de Atos. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, ficado com os outros apóstolos. Por isso, Paulo enfrentou muita dificuldade para ser reconhecido como apóstolo, mas Paulo está dizendo aqui que é fundamental para a igreja esse alicerce, né, esse fundamento do apóstolo. Mas a gente pode entender também essa visão de apóstolos como um trabalho fundamental que indicam pessoas que eram porta-vozes, pessoas que eram enviados, né? A palavra apóstolo, ela tem muito esse sentido de ser enviado, alguém que é direcionado, alguém que é comissionado para dirigir ou para iniciar aquele trabalho. Então é como se Paulo estivesse estabelecendo aqui, assim, olha, uma igreja, para começar, ela precisa de pessoas enviadas, ela precisa de apóstolos, ela precisa de que alguém seja colocado ali. Ela precisa de profetas, ela precisa de pessoas que anunciem a palavra da parte de Deus. Ela precisa de evangelistas, ela precisa de pessoas de coragem. O evangelista é aquela pessoa de coragem, aquela pessoa que vai levar a palavra, aquela pessoa que chega para alguém que não crê e consegue trazer a visão do reino para que aquela pessoa possa crer. Então o evangelista, ele abre as portas, o evangelista, ele ganha a pessoa para o reino através da palavra, através do evangelhos, é anunciar as boas novas, evangelizar, é falar as boas novas, é dar as boas notícias. Então, através do noticiar, através do pregar, através do falar, essas pessoas, elas vão ganhando outros para Jesus Cristo. Esse é o evangelista, é aquele que consegue trazer a pessoa das trevas pela palavra para a luz. Então, pastores e mestres, ou pastores mestres, né, são aqueles que cuidam do rebanho, que guiam, que tratam, né, que vão ensinar. A pessoa se chegou, o evangelista conseguiu trazer a pessoa e colocar a pessoa aqui no grupo. Então agora ela faz parte de um grupo, então agora ela faz parte de uma família, né, mais do que um grupo, mas a igreja, ela é uma família, ela agora está inserida numa família. Então os pastores e mestres vão instruir, vão cuidar, vão mostrar, olha, você precisa romper isso que a gente estava fazendo aqui, falando a respeito de todo o livro aqui, a carta de Paulo aos Efésios, né? Agora você precisa romper, agora você precisa largar o antigo mundo, agora você precisa mudar de vida, agora você precisa assumir uma nova postura. Então, pastores e mestres, eles vão ter essa direção e esse sentido. Tá bom, querido? Olha lá os nossos vídeos a respeito de dons, que detalham um pouco mais e falam um pouco mais a respeito desse assunto. Tá bom, gente boa? E eu espero estar sendo bênção, e a gente vai continuar isso, porque o versículo 12 é muito importante para a gente entender exatamente o versículo 11. Até o próximo vídeo, conto contigo. Compartilhe, querido. Mais uma vez te lembrando aí, compartilhe esse vídeo, copia aí, põe aí nos seus links de WhatsApp, todas essas redes sociais. Vamos expandir o reino de Deus até que o Senhor venha, e que Ele te abençoe, querido, rica e abundantemente.